Olá pessoal, mais um TechCast. Hoje a figura é repetida. É fantástico, mas claro, cara, começo de ano, essas coisas assim, a gente precisa saber como gastar o dinheiro, como economizar. E ele vem aqui para ensinar a gente a ter educação financeira. Estou com meu amigo aqui, Raimundo Caldas. E aí, Raimundão, beleza, meu irmão? Fala, meu Como é camarada. que você tá, velho? Fala, Mafra, tudo ótimo? Cara, boa noite a você, boa noite a tudo. O nosso querido público. Mete o bronca, Mafra. o pessoal já lhe conhece, já sabe quem você é, mas vamos relembrar quem é Raimundo Caldas. Rapaz, Raimundo Caldas, educador financeiro, pai de 3 filhos, casado há 30 anos com Maria Esperança. Os filhotes são Álvaro, Alan, Cássia, 2 casados, falta Cássia, né? E cristão desde 2012, um ex-ateu, um ex-agnóstico, um cara que está aprendendo a jornada da vida a melhorar em cada aspecto, não só no financeiro, né, que a gente vai tratar aqui, mas melhorar em vários aspectos para a honra e glória do nome do nosso Deus. Cara, é bom a gente ter essa conversa hoje, porque eu estava até conversando com o Edgar e dizendo, pô, Edgar, dezembro, o pessoal recebe 13º, compra as coisas no final do ano, festa, roupa, consumo, né, aquele consumo lá. Já entre janeiro, aí já vem IPTU, IPVA, colégio de menino e material escolar. Carnaval, né? Então, isso aí o cara joga no cartão para o resto do ano, né? Para pagar em 10 vezes no resto do ano. E eu fico pensando, cara, e como é que faz para ter outras coisas, né? Porque você já tem com a dívida já de um ano, né? Como é que funciona isso, Raimundo? Você já começa o ano com a possibilidade ou a probabilidade de estar meio asfixiado, né? Eu gosto muito, um dos conceitos, né, que eu trabalho muito dentro da educação financeira é a ideia da asfixia, de você estar com o teu orçamento quase completamente lotado, né, de prestações, de compromissos, e isso gera, né, tem o risco, né, traz o risco de gerar o que eu chamo de asfixia financeira, que é aquela situação em que você não tem quase nenhuma margem de manobra. Tu descreveste, né, um início típico de ano em que, ao invés de você ter no passado se preparado para essa demanda, né, hoje à tarde eu estava numa palestra numa escola profissionalizante, escola técnica profissionalizante, e estava falando justamente disso. Você começa a acumular prestações, talvez por falta de alternativa, né, por falta de educação financeira, por falta de uma visão em que você vai buscar encontrar o que é melhor para fazer. Só que aí, como é que eu faço? Estou encarando o ano agora, já acabou o mês praticamente. Então, eu não tinha reserva, não tinha grana, vou receber IPVA, se eu tiver casa, IPTU, e às vezes até no aluguel a gente paga o IPTU, mas como eu não me preparei, ou como eu acho, ou creio que não tenho salário suficiente, eu vou entulhar os meus próximos meses de diversas despesas que poderiam estar muito mais bem equacionadas se, por exemplo, eu tivesse criado uma reserva e talvez pagasse à vista tudo que vem agora pela frente. Pagar o carnaval à vista, não gosto de curtir carnaval, curtir a viagem, curtir o final de semana. Se você puder fazer, se puder, faça tudo à vista, tá? Para começar sem tantas despesas atreladas, ou paga mesmo as despesas mês a mês, não tem problema, desde que isso não gere asfixia. A minha sugestão é você sabendo que isso vai acontecer, o que eu acho bacana existe, gente, todo ano acontece, um janeiro, um fevereiro, um março, até dezembro, janeiro. Ah, eu vou querer férias, eu vou pegar um dinheiro emprestado, eu vou fazer alguma coisa? Cara, é só planejar, porque não é um evento raro, que não sabia que ia acontecer, mas você sabe, todos nós sabemos, eu sei que vai ter um dezembro, eu sei que vai ter um janeiro e fevereiro, IPVA vai ter todo ano, IPTU,
material escolar, se você tem carro, se você tem casa, né? Se você tem filhos nessa idade escolar, tudo isso sempre vai acontecer. Então, a ideia a gente chama de provisionar. A gente provisiona desde o início do ano, ou seja, agora, janeiro, fevereiro, começa a provisionar para os próximos gastos. Mas como é que você vai provisionar se você já está em asfixia? Não consegue. Ou seja, você tem que saber que ou precisa aumentar a renda ou precisa diminuir suas despesas. Não tem jeito. Então, se não tem o que fazer, vai no aperto mesmo. E aí, vou no aperto, tá ruim? Faz algum mecanismo para ano que vem ser diferente, gente. Não pode ser a mesma porcaria sempre, porque é horrível viver essa asfixia financeira. Rapaz, você está falando aí, todo mundo fala o seguinte, né? Você só pode gastar 80% do que você ganha, né? E o ideal, né, seria você aumentar a renda e diminuir a despesa, né? Mas É o sonho. eu acho que as pessoas começam a aumentar a renda, eles aumentam o padrão de vida. Começa a colocar mais marcas, ou aumentar a quantidade, né? Do que tem, do que compra, do que gasta. E termina, como você falou, na asfixia financeira, né? O cara tá lá sufocado nas dívidas. O cara que tá, como você falou, Raimundo, o cara que tá lá hoje preso naquele montante de dívida, vê se eu entendi. Você tem, se a gente faz o cálculo de 80%, você só pode gastar 80% do que você ganha, você aumenta 20% do que você ganha, e esses 20% você guarda ele para que no final do ano você pague tudo à vista. É isso? Por exemplo, isso que você falou dos 80%, Mafra, isso é uma diretriz, é uma forma de fazer, tem várias, tá? Na mesma linha que você falou, eu tenho e gosto muito do orçamento chamado 50-30-20, que acaba redundando nos 80%, mas da seguinte forma, 50%, se você organiza teu orçamento doméstico, ou contrata um educador financeiro, um consultor financeiro, um planejador financeiro, ou não contrata ninguém, você faça sozinho, mas pega um livro de finanças, estuda um livro de finanças, começa dentro da tua casa, com o teu cônjuge, leva a educação financeira, senta à mesa com teu cônjuge, com teus filhos e começa a fazer um orçamento. Pessoal, tem que fazer um orçamento. Tem que fazer um orçamento. Fez o orçamento, definiu, como o Mafra colocou, se eu ganho 10 mil, tá? Esquece o valor, é só hipotético. Se eu ganho 10 mil, eu posso gastar no máximo 80%, segundo o que o Mafra falou, e está ótimo. Mas aí o Raimundo pensa, se eu ganho 10 mil, e eu falo do 50, 30, 20, os 50 é o essencial. 30 é o que eu posso abrir mão, se a minha renda baixar, e 20 é o financeiro. Financeiro quer dizer, é dinheiro. 30% é um curso de MBA, é um carro. Se a corda apertou, eu paro o MBA, vendo o carro. Eu sei que não é tão simples de executar essas questões, mas no 50, 30, 20, o essencial é só o 50. Ou seja, é a prestação da casa, é o carro, se eu preciso do carro de todo jeito. São as situações que eu não posso abrir mão. 50% do teu orçamento é o que tu não abre mão. 30% são as coisas mais flexíveis. São legais para ter qualidade de vida, para ter lazer, mas se o bicho pegar, se você tem uma renda variável, você abre mão dele com facilidade. E 20% é o financeiro. Ou é dinheiro que você guarda para o futuro, ou é dinheiro que você guarda para pagar parte da dívida, para pagar uma parte dos teus custos, pagar, por exemplo, a provisão para o próximo ano. De qualquer jeito, você, dessa forma, 50, 30, 20, você passa a não viver mais asfixia. E resumindo, é o que o Mafra fala dos 80%. 80% é, eu gasto 8 mil com tudo, que aí esquece essa parte essencial e supérfluo, e 20% eu guardo para o próximo ano, eu guardo para qualquer outro momento, tá? Da mesma forma, tanto o 50, 30, 20 quanto o 80%, o que ele está dizendo, o que eu estou dizendo é, você precisa ter uma margem de pelo menos 20% no financeiro. Teve essa margem, ganhou 10, gasta no máximo 8, ganhou 5, gasta no máximo 4,
e esse R$ 1.000 que vai sobrando, esse R$ 2.000 que vai sobrando, no próximo ano você paga o IPVA, paga IPTU, paga teu carnaval, paga tudo à vista, porque você guardou para isso. Isso garante que não vai ter asfixia, ok? É uma forma. A outra forma é: não tenho essa grana, Raimundo, eu ganho e gasto tudo. Aí faz um trabalho extra durante um tempo, como foi a sugestão do Mafra, faz um trabalho extra durante um tempo para no próximo ano, mais uma vez, pagar tudo isso antecipadamente. E esse trabalho extra, gente, você não pode botar no orçamento. Ah, eu estou ganhando todo mês R$ 1.000 extra. E isso tu guarda, esquece. Ah, a esposa precisa, filho precisa. Cara, esse dinheiro é para o futuro. Esse dinheiro é para, de repente, tu compor a tua reserva. E você não pode viver trabalhando pelo extra e incorporar no consumo, senão aí tu tá lascado. Aí, mais uma vez, tu entra numa asfixia. Eu ganho a mais, agora eu trabalho 8 horas normalmente e vou trabalhar extra mais 4, 5 horas por dia para criar uma reserva extra e essa reserva eu incorporei no orçamento. Se eu incorporei, acabou. Ou seja, agora você é um pai, uma mãe, ausente fora de casa 12, 13 horas por dia e você vai continuar na asfixia. Porque se você ganha mais dinheiro, mas você não controla esse extra, ele vai entrar no orçamento e você vai começar a depender dele para viver. Quando eu converso com alguém assim que está endividado, eu separo com as pessoas o seguinte: eu digo, cara, trata as tuas finanças como se fosse uma empresa. O que a gente fala das empresas? A empresa ela tem o lucro bruto e o lucro líquido. O lucro bruto é o preço de compra menos o preço de venda menos o preço de compra. Vamos lá, você vendeu 10 mil, desses 10 mil você gastou para comprar 5 mil, sobrou 5 mil. E o lucro líquido é o lucro bruto menos as despesas. Então, se você ficou com 5 mil lá do lucro bruto, teve 3 mil de despesas, sobrou 2. Não é isso? Isso. Então, o que acontece? Desses 2 que sobraram, eu trabalho ele em 3 partes. É como você falou aí, o 50-30-20. Só que eu trabalho o seguinte: como ele é o lucro líquido, eu trabalho sempre fazendo o seguinte: 20, 20 e 60. O que seria isso? 20% eu coloco para investimentos, para capital de giro, 20% eu coloco para investimentos e os 60% que sobra para você poder gastar. Você ter uma saída, um almoço, um jantar, alguma coisa assim. Então, aí trabalha as empresas, só que a empresa é diferente. A empresa, os 60% que sobra é para o labor do dono. Né? Então, eu sempre divido ela também assim. Funciona dessa forma também. Não, claro que funciona, sendo que se o 60%... Já que todo mundo tem receita e despesa, empresa ou pessoa física, não é verdade? Com certeza. Nesse caso, se o 60% é o prolabore do dono, se de fato é o dinheiro que você dispõe, nesse 60% você tem que fazer o 80-20 ou 50-30-20, em cima dos 60%. O 20% mais o 20% você vai esquecer. Eu acho que o 50-30-20 ele é mais seguro, velho, do que o 80-20. Cara, não, concordo contigo. Cara, eu amo esse conceito de 50-30-20. Agora, de fato, não é tão fácil de ser executado. Mas por quê? Porque falta de costume, falta de orçamento. Não, porque assim, o cara é acostumado a padrão de vida. Então, o que acontece? O cara ganha R$ 1.000, ele quer ter um padrão de vida de R$ 1.000. Aí ele teve um aumento, 100%, ele agora ganha 2. Ele vai ter um padrão de vida de 2. O 50-30, como você falou aqui, o essencial sendo 50, o teu padrão de vida é 50. Isso. Os 30 é o supérfluo. Que pode ser cortado, se for E necessário. se apertou, você corta aquilo. aquilo. Já sabe o que é que pode sair. E você não vai se endividar, porque quando você corta 30% lá, você consegue pagar qualquer dívida que apareceu, né? E os 20 é aquele que você vai guardar realmente para fazer como é que é, um fluxo de caixa, não é um fluxo de caixa, é fazer uma folga, uma reserva. Uma reserva, folga. isso. Então, assim, é por conta disso que eu acho que as pessoas... porque a educação financeira, Raimundo, ele não é dado em nenhuma matéria escolar, em nenhuma matéria, a não ser que o cara faça economia e faculdade, não é verdade? Uhum.
Isso faz com que a pessoa, o cara que vai na faculdade já está pensando em comprar um carro, comprar uma placa na casa, comprar um barco, comprar uma casa de praia, está começando, já começa a pensar em gastar, né? Ele já começa, né? E aí, economizar que é bom? Nada. Eu estava na palestra discutindo, né? Eu coloco um slide que ele diz assim: se você hoje gostaria de ganhar mais dinheiro, e aí o pessoal diz sim, eu pergunto, gostaria de ganhar mais dinheiro? Lá tinha umas 30 e poucas pessoas, sim, a maioria absoluta sim, e o outro até nem levanta a mão, mas a gente sabe que é quase um sonho universal, querer ganhar mais, né? O que é que você faria com esse dinheiro a mais? A maioria absoluta sempre responde: conforto, um plano de saúde para o filho, uma escola melhor, roupa, carro. Uns colocaram lá a ideia do investimento, mas a maioria absoluta, na prática, quando sonha em ganhar mais dinheiro, ela não sonha em ganhar mais dinheiro para poupar para o futuro. Ela sonha em ganhar mais dinheiro para usufruir hoje, para a troca do carro, para a compra de uma casa melhor, de repente por uma casa melhor. Normalmente, o que acalenta o ser humano, Mafra, são sonhos de consumo, porque a gente vive inserido numa sociedade de consumo. Então, todo estímulo que existe atualmente para praticamente todo ser humano é estímulo de consumo. Então, quase todo mundo que sonha em ganhar mais para consumir. Consequentemente, se ela realiza esse sonho, normalmente não serão sonhos. Aumentou, a minha renda era 8, passou para 10, minha renda era 6, passou para 8, para 10. Normalmente essas pessoas que têm esse aumento de renda, ou seja, realizam seus sonhos, elas não vão passar a ter mais folga financeira. Porque a maioria dos sonhos, quando realizados, significam mais consumo que gera mais despesa. De repente, o meu sonho é comprar um segundo carro. Óbvio que isso vai gerar mais despesa. Foi legal, porque eu tive dinheiro para comprar. Mas meu sonho é o quê? Ganhar mais 2.000 para todo mês guardar os 2.000. Para daqui a 20, 30 anos eu ter uma aposentadoria segura. Quase ninguém sonha isso, porque é um sonho muito distante. O ser humano, o nosso cérebro, ele infelizmente, ele precisa ser muito bem treinado para que a gente de fato comece a ter sonhos de proteger o futuro. Mas não é natural do cérebro humano, principalmente das pessoas que não são treinadas em educação financeira e em planejamento, não é natural sonhar em construir um futuro que as pessoas nem sabem se vão ter. E até porque, Raimundo, dizem que comprar, que gastar é terapêutico, né? O cara tá estressado, vai lá e compra coisa e passa o estresse. O cara tá ansioso, vai lá, compra, passa o estresse, ansiedade. Mas, eu já vi muito disso, o pessoal falando isso. Mas o que é que isso é bom? Vamos lá. A gente está falando aqui, pessoal, de planejamento para um 2025 melhor, mas não só um 2025, para uma vida financeira melhor a partir de agora. Então o Mafra está falando, comprar é terapêutico. Poupar também é. Desde que a gente tenha educação financeira e consiga inculcar nos nossos cérebros o prazer da prevenção, o prazer de guardar para o futuro. E esse prazer só vai existir de verdade, o que é que eu estava falando agora na fala anterior? Que não é natural do ser humano esse prazer de guardar para o futuro. O ser humano, ele não se reconhece no futuro. Tá? Eu hoje, se eu começar a poupar para daqui a 15, 20 anos, foram feitos testes, né? Testes em ressonância funcional, mostrando que eu Raimundo, dá 100 reais para um estranho na rua. Não é ajudar uma pessoa na rua, é um estranho qualquer que de repente o cara é até endireado. Ou pegar 100 reais e guardar para mim, para o meu futuro, afeta a mesma área cerebral. Ou seja, simplesmente o que é que esse teste mostra? Que a gente não se reconhece no futuro. Então não é natural guardar para o futuro. E aí o que é que a gente precisa para começar a sentir prazer nisso? Entender que a gente provavelmente vai ter um futuro e que é bom cuidar dele. E como é que a gente consegue fazer isso? Se educando financeiramente. Então, o processo de educação financeira mostra que a gente pode desenvolver o prazer do esforço. Existe o prazer do dormir, o prazer do sexo, o prazer da comida, e existe o prazer de você não fazer sexo. Você sabe que se fizer vai ser errado, então você pode desenvolver o prazer dessa ausência, o prazer de ser firme, o prazer de exercitar o verdadeiro espírito do ser humano.
Porque o desejo de fazer sexo é um desejo animal. Então, quando a gente se educa financeiramente, a gente está exercitando o prazer de não consumir agora em prol de um futuro maior. Então, quando você olha a corretora, olha o banco e vê lá que tu tem hoje R$ 1.000, daqui a 2, 3 meses tu tem 3, 4 mil, e tu vai fazendo isso mensalmente, ou toda semana tu começa a fazer o orçamento e tu começa a olhar o que tem, ou fazer basicamente basta por mês, você começa a sentir prazer de saber que está abrindo mão. Pô, não estou tomando a cerveja, estou fazendo musculação, ou seja, você começa a ter prazer de cuidar do teu futuro financeiro, teu futuro físico, teu futuro como um todo. Mas isso não é natural, é um processo de educação. Tá? Você precisa ter educação, ter prazer de cuidar do futuro. E assim, hoje em dia é meio que mais fácil, né? Porque você falando aqui, é uma terapia financeira, né? Não é nem uma educação financeira, né? O que tu faz é uma terapia financeira, porque o cara entender... Conscientizar. Né? Você ter a consciência de que você precisa e trocar o prazer do gasto pelo prazer do guardar, pensar o futuro. Porque, cara, você tava falando aqui, eu tava pensando, poxa, bicho, se eu consigo guardar dinheiro, se eu consigo gastar menos, diminuir a minha despesa e tendo, às vezes, os mesmos produtos, né? Hoje, pela tecnologia, internet, eu consigo pesquisar dentro da minha casa, através do celular, pesquisar o determinado produto que eu quero comprar em várias lojas, em várias empresas, né, em vários lugares diferentes, e eu optar pelo menor preço. E com o advento também da tecnologia, aquele dinheiro que eu economizei nas compras, eu posso investir financeiramente. Que isso é outro papo, né, Herman? Que tu também ensina, né? Ao pessoal sobre investimentos, né? Que dizem que com R$ 5 você consegue investir. Consegue. Então, seria mais ou menos isso, como é que se diz? Um dos itens de você, poxa, quando for comprar, pesquisa, compra no lugar mais barato, e aquele lugar que era mais caro, a diferença, pega aquele dinheiro que tu já ia gastar mesmo e começa a guardar para investir financeiramente. Isso seria uma coisa legal? Mafra, isso aí, a gente chama, a gente está tratando de educação financeira. Educação financeira quer dizer educação a respeito do dinheiro. O Mafra, ele está ampliando esse conceito e a gente chama isso que você está comentando aqui de economia doméstica. Qual é a diferença entre educação financeira e economia doméstica? A educação financeira eu estou tratando do dinheiro, é uma coisa específica. A economia doméstica eu estou tratando de dentro da minha casa, o que é que eu posso fazer para ser mais eficaz e mais eficiente e, naturalmente, fazer economizar dinheiro. Tá? Antes de eu responder esse ponto, eu gostaria de fazer uma analogia sobre o bonsai. Pode fazer. Tá? O bonsai é uma árvore que foi podada em todas as suas possibilidades de crescimento. Como é que é isso? A pessoa, para construir, para desenvolver um bonsai, ela bota normalmente a árvore num vaso, tá? Num vaso muitas vezes rasinho, ou seja, ela está limitando a alimentação desse vaso, a alimentação desse bonsai, dessa árvore. Poda, para não ter crescimento, muitas vezes tira do sol, bota em pouquíssimos momentos no sol, ela limita os nutrientes, limita sol, limita altura, ela limita tudo nessa árvore. Essa árvore, gente, eu coloco como analogia daquela pessoa que não tem educação financeira. Ela se torna um bonsai. Ela tem todo o potencial para ser uma árvore gigantesca, mas como ela não tem educação financeira, ela fica completamente limitada. É qualquer um de nós, é eu, Mafra, você, qualquer um de nós, quando a gente não sabe administrar o dinheiro. Do contrário desse bonsai, é uma árvore como se a gente colocasse no ribeiro de rios, né? Uma árvore com excelente nutrição no solo, ela vai crescer viçosa, vai dar muita sombra, ela vai proporcionar frutos espetaculares. É você, sou eu, é o Mafra, quando a gente tem educação financeira. Então, muitas vezes, Mafra, a gente vê pessoas
que são como bonsais. Pessoas que não prosperam, às vezes tu vê numa mesma empresa, com o mesmo salário, com o mesmo padrão de família, uma pessoa que depois de 30 anos não prosperou em nada na vida. E uma outra pessoa com a mesma renda financeira inicial, ela tomou várias atitudes certas e cresceu, prosperou e se tornou essa árvore maravilhosa. O Mafra falou, dentro da nossa casa, o que é que a gente vai fazer de certo e errado? Se você toma uma porrada de decisões erradas, você vai ser um bonsai, tá? Sorte que não morreu, porque pior ainda as pessoas que vão para prejuízo, se tornam ultra endividados. Do outro lado, se você tomou várias decisões certas, você vai ser essa árvore gigante. Então, quando a gente está tratando de economia doméstica, o que é que você faz dentro da sua casa, na sua vida como um todo, que te faz tomar muitas decisões certas? É o tamanho da casa. Ah, minha casa tem 200 metros. Você precisa disso? Pode até ter. Depois que você se torna uma árvore frondosa, tu pode ter o que quiser. Mas muita gente quer se antecipar e quer já consumir. Eu quero ter 2 carros. Dentro do quartel, pessoal, eu via pessoas em início de carreira, o marido novinho, menos de 30 anos, 25, a mulher também. Daqui a pouco os dois têm 2 carros SUV. Cara, que legal, estão bem pra caramba. Ou estão bem endividados pra caramba. E mais provável que esteja endividado. Tem um educador financeiro que fala, gente, carrão, jipão, SUV é pra coroa. É pra pessoa que já fez tudo. Se você está no início da tua vida e você quer carro, quer casa, quer luxo, quer tudo, você financeiramente vai ser como um bonsai. Você vai ter muita dificuldade para crescer e para prosperar. Porque o dinheiro não dá para tudo, você tem que fazer escolhas, tá ok? Então, a educação financeira faz você prosperar como essa árvore vigorosa. A falta de educação financeira talvez te torne num bonsai, todo limitado, sem alternativa, sem poder abençoar muitas vidas. Tem duas coisas que eu escutei que é legal, invista em terra, tijolo e cimento. Você vai ter uma renda lá na frente. Investir em casa, investir em terreno, investir, né, em imóveis. Você não vai ter problema mais na frente. E a outra represa, chama-se represa, né? Abre a torneira do recebimento, abre a torneira de receita e fecha o ralo dos gastos, né? Vai soltando os gastos aos poucos, né? Você vai ter sempre lá a tua piscina cheinha, né? Ou a tua pia cheinha, né? Ou o teu cofre cheinho, né? Ou a tua conta cheia, né? Então tem duas coisas que eu escutei que eu acho legal. Eu não sei se é certo, mas eu sei que muita gente muitas pessoas antigas que investiram em galpões, em casas, em apartamentos. Hoje eles têm umas rendas, depois de se aposentar, eles conseguem ter uma renda boa porque ele tem imóveis alugados. Eu não sei se isso eu não sei se isso hoje em dia funciona, né? Mas eu acho legal a qualquer isso, momento. não é? Então é terra, tijolo e cimento. E abre a torneira da receita e fecha o ralo da despesa. É isso? Tu está falando aí agora de investimentos, né? Tijolo, né? Terra, tijolo, cimento. Gente, existe a terra, ela é limitada, né? Em seu tamanho. Então, quanto mais a população da terra vai crescendo, mais a tendência é igual a lógica do Bitcoin, né? É a questão da raridade, a questão da escassez. Quanto mais pessoas existem na terra, em tese, menos terras vão sobrar. Consequentemente, se hoje você compra terra, a tendência é que daqui a 30, 40 anos pode ser amanhã. Mas a tendência é que no longo prazo, aquela terra que você comprou hoje vai se valorizar. Cada vez mais, espaços que eram roça, espaços que eram espaços rurais, gradativamente vão se tornando em urbanos. Eu sou de uma cidade do interior, então muitas vezes a gente viu fazendas sendo invadidas pela cidade. Então o cara que tinha lá uma fazenda, sei lá, de 30, 40 hectares, 200 hectares, daqui a pouco
ele estava margeando a cidade. Então a terra que valia, sei lá, 100 mil, um chute de preço aqui, daqui a pouco vale 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Então, comprar terra, de um modo geral, pode falhar, pode errar, tá? Mas de um modo geral é um investimento maravilhoso. Tá? Casa é investimento maravilhoso. Hoje em dia se fala, Mafra, se o objetivo é investir, eventualmente o fundo imobiliário ele é melhor do que o imóvel. Eu discordo, tá? De um modo geral, eu prefiro imóvel físico. Mas o fundo imobiliário também tem por objetivo, fundo, né? São dinheiro, são recursos que a gente aporta em empresas para que eles comprem imóveis e a gente vai ter cotas daqueles imóveis. A gente não vai ter um imóvel físico, a gente vai ter cotas daqueles imóveis. É quase a mesma lógica. A diferença é que você pode ser dono de um galpão por R$10, por R$100, dependendo. Quando você vai comprar um imóvel físico, o imóvel físico ele tende a ser bem mais caro e tende a ter muito menos liquidez, porque não é tão fácil você transacionar, não é tão fácil você comprar ou vender um imóvel. Ao passo que vender uma cota de fundo imobiliário, comprar uma cota de fundo imobiliário é muito simples. Ou seja, eu concordo inteiramente, eu gosto desse tipo de investimento. Investimento em terra, investimento em tijolo, investimento em cimento. Ou seja, vale a pena sim e tende a proporcionar excelentes rendas passivas e tal, e a valorização dos ativos. Cara, o Raimundo, ele é treinador, ele é mentor, assessor de empresas, de pessoas, não é isso, Raimundo? Uhum. Tá com um treinamento lá no Espaço Avistar, né? De educação financeira, né? Isso, educação financeira, planejamento financeiro e investimentos financeiros. E todos os meses tem, né? Todos os meses. Isso. Vai ter aberto turma, né? Isso. Cara, não perde essa oportunidade. Está começando o ano. Faz esse ano diferente. Faz esse ano de uma forma que você não fique asfixiado financeiramente. E se for ficar, que seja o último ano para ter asfixia financeira. Faça desse ano de 2025 o melhor ano da sua vida financeira até então. Ou seja, começa agora. E sabe o que é mais maravilhoso, Mafra? Quando você começa a educação financeira, você faz, sim, algum tipo de esforço, porque você vai ter que abrir mão. Sim. Nada surge do nada, não existe geração espontânea de dinheiro. Então, se eu vou passar a ter dinheiro, eu vou ter que abrir mão de alguma outra despesa. Sim. Mas qual é a grande vantagem? Quando você tem educação financeira, muitas vezes você abre mão de determinadas despesas que são porcarias. Quando você faz a gente chama detox financeiro. Quando você faz um detox financeiro e a gente pede para você analisar seus extratos, você analisar a sua vida financeira como um todo, muitas vezes você abre mão de despesas que não tinham quase nenhuma utilidade para a tua vida. Às vezes você troca de supermercado e por trocar de supermercado, isso já gera 300, 400 reais de economia por mês. Qual esforço que tu teve? De repente só passar a ser mais consciente na escolha do supermercado. E assim por diante. Ou seja, existem muitas formas de você passar a ter mais dinheiro para prosperar no presente e no futuro. Cara, tu quer ter essa aula? Vai lá, segue Raimundo, vai nas redes sociais dele, segue ele, troca uma ideia com ele, se matricula no curso dele, no treinamento dele. São 4 encontros, não é isso? São 4 encontros dentro de um mês. Por módulo, né? Não é isso? Então você vai conseguir sair desse sufoco e prosperar. Raimundo, redes sociais. Mafra, obrigado, cara, pelo espaço. Tá? O Mafra é um cara aqui que ele sempre está possibilitando, sempre está viabilizando que a gente possa andar junto, que a gente possa oferecer nossos produtos e serviços para as pessoas. Tá? Obrigado por isso, pela tua generosidade. Então, a rede social, Instagram, academia.caldas, academia.caldas, o telefone WhatsApp é 819-8808-6002 e o nosso curso, basicamente, ele tem 3 módulos, cada módulo tem 4 encontros. A gente trata de dívidas, para você aprender a gerenciar teu dinheiro quando você ainda está super asfixiado. A gente trata de planejamento financeiro para você que quer, de um modo geral,
melhorar a forma como você gerencia os seus recursos financeiros, e a gente trata de investimentos para você que conseguiu sair das dívidas e agora já está começando a guardar algum recurso. A gente vai orientar quais são as melhores formas, assim, os melhores produtos financeiros para você investir, para você começar a aplicar o dinheiro que você aprendeu a fazer sobrar. Gente, muito obrigado, Raimundo. Brigadão mesmo. Vai lá, segue esse cara e até o próximo TechsCast. Valeu! Grande beijo em teu coração, Mafra. Obrigado por tudo. Nosso querido público, obrigado. Que Deus nos abençoe. A todos nós. Amém.